Muito bom dia, meus amados e preciosos irmãos, na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude a reconhecermos a nossa fragilidade, a nossa incapacidade e buscar nele a força. O Senhor nos capacitando para fazer a sua obra, nos capacitando para fazer a sua vontade. Jesus diz, e João escreveu, no capítulo 15 do seu Evangelho, verso 5: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós conhecemos que Jesus está falando aqui a respeito dos frutos do Espírito, os frutos do amor, os frutos do Espírito. Existem também os frutos da carne. Então, se nós estivermos em Cristo, nós seremos capazes de produzir os frutos para a vida, frutos do Espírito. Porque quem está na carne não tem como fazer a vontade de Deus, tem como agradar a Deus. Às vezes as pessoas podem fazer muitas coisas que desagradam a Deus, mas não tem como, porque Paulo, escrevendo também na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 8, ele diz: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então vejam bem, há uma necessidade de que nós tenhamos como nossa meta, tenhamos nosso ser preenchido com o Espírito Santo. Porque a vida eterna, ela vem através do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o homem pode fazer coisas segundo a carne. Nós encontramos que o primeiro homicídio, Caim matando Abel, ele agiu de acordo com o seu ímpeto, de acordo com sua própria vontade. E mesmo Deus o instruindo, ele permaneceu na sua ira, porque ele irou-se contra Abel. E ao invés de procurar agradar a Deus como Abel fez, se ele tivesse feito como Deus o orientou, Deus teria aceitado o seu também, mas ele estava na carne. Mas o homem pode estar na carne e estar louvando a Deus, estar parecendo-se com um santo, sim. Jesus já falou isto. Esses são os hipócritas. Então, por fora é um cristão, é uma pessoa pura, essa é a sua reputação, mas quando ele está numa condição de não estar sendo visto, ele demonstra o que tem dentro dele, o seu caráter.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós somos os verdadeiros cumpridores da lei. Nós somos os verdadeiros cumpridores da vontade de Deus. Vejam o que Paulo está escrevendo. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É uma intimidade com Deus, é uma força interior que leva a pessoa a ter prazer na lei do Senhor, nos seus mandamentos. Leva as pessoas a ter o cumprimento do Salmo 1 em sua vida, com prazer, com alegria, com satisfação, porque ele não vive mais segundo a carne, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte, e agora estamos vivendo a justiça da lei, cumprindo-se em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então quem anda segundo o Espírito tem prazer, como escreveu o salmista no Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer. Olha, antes tem o seu prazer. Qual é o seu maior prazer? E que mais se deleita você? O que mais te alegra? O que mais te faz regozijar o teu coração? Mas que tem prazer na lei do seu Senhor e nela medita de dia e de noite. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Reconhece, tem um reconhecimento de que não é ele mesmo, não é a sua força, é Deus nele, fazendo com que ele viva, mortificando a carne e fortalecendo o espírito. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. O que seriam essas coisas da carne? Tantas obras da carne: a mentira, o roubo, a prostituição, a injustiça, a impiedade e tantas outras coisas. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem definitivamente agradar a Deus. Os que estão na carne amam as suas delícias, amam os seus prazeres, os prazeres que o mundo lhe oferece. Tudo que nós temos aqui é isto, mais aquilo e vamos fazer, porque logo vamos morrer mesmo. Bom,
Então você está inclinado para a morte, que é a separação de Deus. Mas aquele que tem o espírito de vida, que tem o Espírito Santo em si, ele não vive para morrer, ele vive para viver a vida eterna. As suas obras, suas palavras, os seus atos, o coloca na condição de viver eternamente, porque ele não anda na inclinação da carne, porque ele sabe que é morte, mas ele sabe também que a inclinação do Espírito é vida e paz. E o que ele quer? Vida. Vida abundante, vida em Cristo Jesus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Estão vendo a condição? Tudo que Jesus disse, necessário vos é nascer de novo, enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Ele que vai mudar a nossa inclinação. É este Espírito Santo que vai trazer a nós uma nova natureza, novos desejos. Não é desejo de mentir, de roubar, de prostituir, de beber. Os desejos são mudados, porque não estão mais na carne. E agora eles querem agradar a Deus. Agora, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se não é dele, não tem vida. É apenas este tempo aqui passageiro, por melhor que seja, ainda é um sofrimento. Mas, meus amados irmãos, reconheçamos isso. Somos dependentes dele mesmo para agradar a ele. Nós temos que estar nele para que possamos agradar a ele. Temos que estar ligados a esta videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então vejam bem, nós temos que estar ligados a ela. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Mas se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Permanecer na vida é aborrecer o pecado, é chegar ao conhecimento pleno da verdade. Se nós não estivermos nele, nós não chegaremos nunca. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 13, ele diz a respeito das pessoas, dos traidores, dos atrevidos, orgulhosos, que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, que têm aparência de piedade, mas nega-lhe o poder. Eles aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Porque a verdade é a liberdade cristã. A verdade é aquilo que liberta. O conhecimento pleno das Escrituras, do plano de Deus para cada um de nós. A Bíblia nos mostra tudo o que nós precisamos ser e fazer. Não nos cansemos, de aprender, mas chegando ao conhecimento da verdade, dando honra
à verdade, dando louvor à verdade. Deus estará nos ajudando cada dia. Não importa se o sol está brilhando ou não. Jesus é meu, sim, sempre meu. Jesus é nosso. E Ele está com você agora neste momento, te abençoando, te alegrando, fazendo você ter prazer com a palavra, buscando conhecimento, chegando ao pleno conhecimento da verdade. E sem Ele nós nada podemos fazer. Nós devemos reconhecer que sem Ele somos nada, mas com Ele podemos tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode, meu irmão, ser curado agora. Você pode, minha irmã, ser curada, libertada, fortificada através da palavra. E eu peço ao Senhor Deus que, em nome de Jesus Cristo, te fortaleça, aumente a sua fé, a sua confiança, a sua segurança nele. E que você tenha cada vez mais força espiritual para vencer a inclinação da carne, que é a inimizade contra Deus. Tenha saúde, portanto, no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém.